Boa noite, prof. Boa noite, meninas. Eu sou a acadêmica Adriana Boff Farias e, junto com a minha colega de curso, Karine Drum, estamos aqui então hoje para socializar o nosso paper, que ele tem como tema a educação de jovens e adultos e o movimento brasileiro de alfabetização. O nosso trabalho, então, a gente vai apresentar a educação de jovens e adultos em nosso país, que é uma modalidade de ensino que ela foi desenvolvida no governo federal, onde perpassa então todos os níveis de educação básica do país, destinada aos jovens, adultos e idosos que eles não tiveram então acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Isso vai permitir então que o aluno ele acabe retomando, os estudos e que conclua em menos tempo. Dessa forma, vai possibilitar a sua qualificação para conseguir melhores oportunidades de trabalho no mercado. Hoje, entendemos por EJA que ele é um processo de formação das pessoas ao longo da vida. Esse processo de formação sempre existiu. Mesmo antes das ações do poder público, grupos dos mais diversos tipos, como os de igreja, de bairro, associação, de sindicato, eles se reuniam e continuam a reunir para dar prosseguimento à formação para aqueles que por várias razões tiveram seus estudos interrompidos. Este campo ele vai englobar práticas, estudos e pesquisas, legislação e formação. O EJA, como é conhecido, então, ele se situa numa área mais ampla, reconhecida internacionalmente como educação de adultos. Desde o ano, então, de 1949, a Unesco ela vem realizando a cada década a Conferência Internacional de Educação de Adultos, que nos permite conhecer como se dão as diversas práticas educativas, do formal ao não formal, em diferentes partes do mundo. No caso do Brasil, espera-se que o jovem ou adolescente ele conclua o ensino fundamental até completar mais ou menos 15 anos de idade, né? Como a LDB em vigor, ela estabelece essa idade de 15 anos para o ingresso na EJA, no ensino fundamental, e de 18 anos para o ingresso na EJA, no ensino médio. Muitas redes de ensino, então, eles têm naturalizado a prática de encaminhar para a EJA, que em geral tem sido no turno da noite, não? Então, para estabelecer aos alunos precoces para estar entre os jovens, adultos e idosos. Então, deste modo, a gente vai estudar, e ir mais fundo para saber se todos os jovens e adultos eles conseguem hoje ter acesso a esse tipo de estudo. Porque mesmo a gente sabendo que o nosso país progride e se desenvolve a cada ano, ainda assim há lugares onde a educação é muito precária ou as escolas não disponibilizam de professores e materiais para essa modalidade de ensino. A gente também vai estudar o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que é o Mobral. Ele foi, então, uma iniciativa pensada e elaborada pelo regime militar no Brasil. E essa finalidade tem de defender seus interesses enquanto a classe dominante. Educação de jovens e adultos e o papel do professor no país. Então, a partir do entendimento de que a modalidade EJA, ela perpassa as etapas e se caracteriza então por entender pessoas jovens, adultas e idosas,
que não tiveram acesso ou não concluíram, então, o processo de escolarização da educação básica, defende-se que a BNCC é um documento base, então, para a organização do currículo, evitando-se, assim, correr o risco de deixar estudantes da EJA à margem ou sem condições de profissionalizar ou ainda dar continuidade aos estudos no ensino superior. Hoje, aqui no Brasil, este campo ele consolidou-se, então, com a influência das diversas ideias do educador Paulo Freire, em forte relação com o movimento da educação popular. No ano de 2002, o governo federal, ele criou o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, por meio do qual, então, os alunos podem, ao convênio com estados, e municípios, substituí-los para a realização de exames supletivos. Na ditadura militar, que entrou em vigor no Brasil, né, no ano de 1964, foi um período bastante marcado por momentos de extremo autoritarismo, violência, repressão e por diversos meios de manter o regime. Compreender o conjunto de interesses e valores dos segmentos sociais que faziam parte do poder naquele momento é fundamental, então, para a gente entender como vários mecanismos autoritários que buscavam o controle e o consenso da população tentavam atuar nas diversas esferas da sociedade. Em virtude, então, dessas considerações, oportuno se torna dizer, então, que a educação esteve submetida a mecanismo de controle nessa época, né, que era o regime militar. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente reconhece que a educação ela se torna um instrumento de conscientização das massas e de sua exploração. Sob a ótica de grupos contrários à ordem vigente, convém então notar que é igualmente sobre essa ótica dos grupos dominantes que a educação passa a ser um instrumento de reprodução da ideologia das classes dominadas, mas com as ideias e valores próprios da classe dominante. Sobre essa perspectiva do novo regime, né, a alfabetização de jovens e adultos, ela ganhou feição no ensino supletivo, instituído lá na reforma do ensino, lá nos anos de 1971. No mesmo ano que teve então ao início a campanha denominada Movimento Brasileiro de Alfabetização, que hoje a gente sabe que ficou conhecida pela sigla Mobral. Ao se abordar o tema educação no Brasil, é principalmente da educação de jovens e adultos. Não é demasia salientar que a perspectiva da educação brasileira não seria a mesma sem a ótica social de Paulo Freire. Convém notar também que o educador, né, ele criou uma proposta para a alfabetização de muitos adultos, que inspira até os dias de hoje diversos programas de alfabetização e de educação popular, desde o Centro da Cultura Dona Olegarinha, que é o berço do método de Paulo Freire lá nos anos 60. Então, o papel do professor na educação de jovens e adultos deve ocorrer de modo dialógico, né? No qual o educador ele vai construir o conhecimento por meio das percepções de compreender o mundo que advém aos seus alunos, ou seja, conhecimentos que os alunos
eles aprendam no seu cotidiano, trazendo praticidade e dinamismo nessas aulas. Assim, né, a preocupação que os grande parte dos educadores da EJA têm, que ela não deve ser focada na dominação dos conteúdos tradicionais, mas sim nos conhecimentos que vão trazer então um grande significado ao cotidiano desse aluno, evitando que os saberes sejam destinados na mesma forma para que as crianças. Essa necessidade de alfabetização é clara, né? Porque nós, enquanto sujeitos sociais, percebemos que essas pessoas não alfabetizadas não conseguem fazer uma leitura da sociedade da qual hoje eles fazem parte, né? E essa sociedade que é repleta de tecnologias renovadoras é uma grande diversidade de linguagens sonoras e visuais, as quais são bastante representativas e para trabalhar esse contexto social com esse aluno. Assim, o professor do EJA, ele deve então desenvolver uma prática condizente com a realidade dos educandos, nessa mesma perspectiva. Por isso, as práticas pedagógicas na EJA, elas têm que ser voltadas para a realidade, pois cada realidade corresponde a um tipo de aluno, e isso não poderia ser diferente, pois trabalhamos com diversas pessoas que vivem no universo adulto, do trabalho carregado de responsabilidades sociais, familiares, e já trazem consigo valores éticos e morais, formados de acordo com as experiências vividas no ambiente e na realidade da qual eles estão inseridos. No trabalho com jovens e adultos, possibilitar a autonomia dos educandos, estimulando-os a avaliar constantemente seus progressos e suas carências, ajudando-os a tomar consciência de como a aprendizagem se efetiva. Portanto, então, o ensino-aprendizagem nessa modalidade de educação deve evidenciar as diferentes abordagens que as pessoas por elas assistidas possuem, para assim favorecer a construção de um conhecimento pautado no compartilhamento de experiências e diferentes visões no mundo, com a perspectiva de buscar conjuntamente resoluções para os mesmos. Desta maneira, então, o educador da EJA, o professor, ele deve vencer esse desafio de despertar em seus alunos uma motivação para seguir em frente, mostrar a existência de pessoas que buscam melhorias para suas vidas, levando eles então a acreditarem que a educação é algo dinâmico, que é uma troca de experiência, tanto para eles mesmos quanto para os professores. Enquanto esse professor e aluno, um diálogo no espaço escolar onde tudo saber é relevante. Então, esse processo metodológico de ensino para jovens e adultos almeja defender os princípios da democracia, cidadania e participação coletiva na dinâmica curricular, bem como na relação que se estabelece entre instituição e os sujeitos que buscam no espaço de educação formal garantir, então, e ter a garantia de uma escolaridade, fonte e produção de conhecimentos diversos. Vou dar continuidade ao nosso trabalho, então. Vou falar um pouco do Mobral. Ele foi criado no ano em 1970 pelo governo federal e com o objetivo de erradicar o analfabetismo do Brasil.
o Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral, é a alfabetização funcional de jovens e adultos, e assim visava a pessoa humana adquirir técnicas de leitura e aprendizagem. Aprendiam a escrita, cálculos, assim eles podiam se integrá-los dentro da sua comunidade. Por quê? Porque na comunidade tinha muitas pessoas estudadas, que tinham condições financeiras de estudar. E o Mobral foi criado para aqueles que não tinham condições de estudar, e daí permitindo que eles tivessem melhores condições de vida. Esse programa foi extinto em 1985 e foi substituído pelo projeto Educar. Assim veio Educar. Ele iniciou suas atividades com o compromisso de dedicar-se à alfabetização de adultos, mas se expandiu por todo o país no final da década 70. E, por fim, ampliou seu campo de atuação às 4 primeiras séries do ensino fundamental. O objetivo do Mobral era alfabetizar a população urbana de 15 a 35 anos, mas isso a partir de 1974. Voltou-se também para os jovens de 9 a 14 anos. Embora por ser criado em 1968, o Mobral só foi efetivamente implementado no ano 1971. Durante o governo do presidente Emílio Garastazo Médici, cujo ministro da Educação era Jarbas Passarinho. E também Paulo Freire foi um dos grandes apoiadores para o processo do ensino e da alfabetização, e grande exploração do cartaz, gerador, estudo das palavras, decomposição silábico da palavra geradora, estudo das famílias, formação de estudos de palavras novas e formação e estudos de frases e textos. Nos resultados e discussões, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, traz diversas especificidades que devem ser evidenciadas para que o ato educativo, tanto para quem ensina como para quem aprende, aconteça de fato. No entanto, a história nos mostra que a preocupação com essa modalidade de ensino, além de ser recente no cenário educacional, também não aparece nas prioridades das políticas públicas para a educação com tanta força como deveria, já que o número de pessoas jovens e adultas que foram privadas da escolarização regular durante a infância é bem grande. Assim sendo, o Mobral foi extinto em 5 de novembro de 1985 pelo presidente José Sarney, e antes do Mobral ter fracassado, ele durou 15 anos e diplomou apenas 15 milhões de brasileiros que passaram pelas suas salas, diminuindo apenas 2,7% o índice de analfabetismo no país, e assim acabou dando ao surgimento no EJA. E hoje em dia, tendo em vista seu alto custo, o Mobral foi se modificando sempre na tentativa de encontrar alternativas para garantir sua continuidade. Dentre essas alternativas foram criados programas tais como Plano de Educação Continuada para adolescentes e adultos, Programa de Educação Integrada. Dentre esses fatos, o Mobral acabou. Então, concluímos que neste trabalho, a educação de jovens e adultos e o movimento brasileiro de alfabetização vem por meio mostrar que o EJA e o papel do professor no país, que a partir do entendimento de que a modalidade da educação de jovens e adultos, e foi aprovada para entender que os jovens e adultos e os idosos que tempos atrás não tinham e nem disponibilizavam de acesso ao estudo, e não concluíram o processo de escolarização da educação básica, pois sem os estudos concluídos ficava mais difícil de se aperfeiçoar no campo do trabalho. E então, deste modo, os educadores atuais do EJA, em sua grande maioria, não são preparados para trabalharem com as especificidades da clientela em questão. Boas instalações físicas e financiamento adequados na área de educação, uma boa valorização dos profissionais e assistências aos estudantes, com alimentação, transporte, material,
são pré-requisitos para uma educação de jovens e adultos mais relevantes. Apesar de óbvias, essas condições merecem atenção, tendo em vista a precariedade de alguns serviços educativos. Quanto ao método de alfabetização Mobral, apresentava-se como eclético e baseado na decomposição de palavras geradoras e ainda acentuava. É verdade também que existem programas racionais atuando neste contexto, porém há uma grande preocupação com as metodologias utilizadas. Não se trata apenas do acesso ao saber escolarizado, mas também da socialização e construção de uma formação geral.